Por que será que o trabalho de alguns artistas é muito marcante e o de outros não? Onde será que mora essa identidade que é tão fácil de reconhecer? Esse vídeo vai ser sobre isso então, para a gente pensar um pouco sobre essas questões. Quem segue o seu artista favorito aí no Instagram ou no Facebook sabe do que eu tô falando. Fica sempre esperando passar aquele desenho, não precisa nem ler o nome, só de bater o olho no desenho já sabe que é do fulano. Nós vamos chamar isso de estilo, tá? Só para efeito de conversa. O estilo que a gente vai falar aqui então é aquela característica que dá uma unidade ao trabalho do artista. Mas afinal de contas, para que é que serve o estilo? Na minha opinião, o estilo é um remendo na nossa vontade de ser o maior artista do mundo. Como a gente não pode ser o maior artista do mundo, nem o melhor desenhista, nem o melhor pintor, então a gente vai ser o melhor artista do nosso mundo. Nossa, que bonito isso, fiquei até emocionado. E como é que a gente vai ser o melhor artista do nosso mundo? Criando o próprio mundo. Um mundo de referências, um mundo simbólico que nos caracterize. Estilo então vai ter a ver com particularidades, com peculiaridades, com singularidades. É aquilo que te torna único, que te torna diferente e que vai evitar que tu seja comparado com outros. Vamos partir então de um desenho para pensar, tá? Todo desenho é uma reunião de elementos que passa pelo material que vai ser usado, o interesse do conteúdo que vai ser abordado, o próprio virtuosismo técnico de quem executa. Tudo isso são elementos. A folha de papel, o lápis, tudo são elementos. Todos somados são o resultado de um desenho. Partindo daí, então, a gente pode separar esses elementos que compõem um desenho em dois grandes grupos. Vão ser os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Os elementos objetivos, como o próprio nome já diz, tem mais a ver com os objetos, com as coisas concretas, com o lápis que eu vou usar, com o grafite que eu vou usar, com a folha de papel, com a materialidade. Essas coisas concretas que são escolhas objetivas também, tá? Que se a gente for fazer uma analogia com o corpo humano, é o corpo em si, o corpo material, a beleza do corpo, a forma. Já os elementos subjetivos são o conteúdo contido. É aquilo que de todas as maneiras tem relação com o sujeito, com o outro. É aquilo que não é concreto, é a informação que está contida ali naquela imagem. A informação submersa, aquilo que é preciso ser preenchido, ser interpretado, ser entendido. É aquilo que tem o poder de significar de maneira variável. E se a gente for fazer uma analogia com o corpo humano, ele é a personalidade, a memória, a inteligência, a subjetividade, tá? Feito então esse corte na ideia do que é um desenho, a gente já consegue separar as partes e pensar de forma mais clara. O estilo mora numa determinada preferência por uma reunião desses pequenos elementos. Ele vai ser então um conjunto, um todo de um conjunto. Não está em um elemento, não está em dois, está num grupo que se repete. Às vezes muda um detalhe aqui, um detalhe ali, mas o todo do conjunto se repete. O grande segredo do estilo está na lógica que se usa, na lógica e na metodologia que se usa para selecionar esses elementos. Sim, porque cada elemento desse tem a sua função. Se ele tiver gratuitamente na composição do estilo, não faz muito sentido. Ele precisa ser um arranjo que justifique na potência do resultado a sua finalidade. Há muitas maneiras de chegar num estilo, seja por muito tempo de treino e acabar se identificando com algumas técnicas e algumas especificidades na hora de fazer o seu desenho, de criar. E isso é o que eu chamo de estilo por associação, onde você vai coletando e agregando novos elementos. Seja por escolhas conscientes. De qualquer maneira, não basta sair selecionando meia dúzia de elementos e ficar repetindo eles, porque a própria relação entre elementos tem grande potência significativa e é preciso ser testada e retestada muitas vezes para que o resultado seja interessante e o melhor possível. Às vezes um elemento não combina com outro, às vezes determinado material potencializa o trabalho ou às vezes despotencializa. É preciso ver o que combina com a poética, o que combina com a intenção, com o tipo de sentimento que vai ser passado e fazer um arranjo que faça sentido,
que se sustente e que se potencialize no todo. A melhor maneira de articular esses elementos é tendo afinidade com o tema, com o material e com tudo que você se propõe a usar. Por isso, procure sempre saber e estudar o material da sua preferência, o material que foi escolhido para fazer o seu trabalho. Se você gosta de trabalhar com aquarela, estude de verdade. Pesquise grandes pintores que pintavam com aquarela, pesquise as técnicas, saiba como usar, conheça a potência do material e onde ele serve melhor. E quando você estudar e souber tudo sobre o material, é a hora de ter histórias com o material. Aí você vai ter que viver suas histórias, ter muita intimidade, ter relações, sabe? Ele tem que estar em grandes momentos da sua vida, esse tipo de coisa. Leve o material com você, viva aventuras com o material, faça trilhas, enfim, sei lá. Use a criatividade também. Não é brincadeira não, tá? É bem sério isso aí. A mesma coisa deve acontecer com os temas que você tem interesse, com a sua vontade de expressão, com a sua necessidade de botar pra fora, tá? É preciso saber do que tá falando, mas nesse caso é um pouco mais natural, porque ninguém fica desenhando coisas que não tem interesse, né? Ou fica, né? Vai saber. De qualquer maneira, é importante estabelecer critérios, o porquê de cada coisa, por que eu escolho isso, por quê, porque sempre pergunte por quê. E quando você achar que os critérios já estão refinados, refine os critérios para escolher critérios. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa na verdade é só a minha maneira de pensar estilo e são só algumas reflexões, dá para pensar mais um monte de coisa, mas espero que seja útil para vocês de alguma maneira. E é isso, se gostaram desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo e mostra para seus amigos aí. E se inscreve no canal aí, compartilha que ajuda bastante, viu? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!